A irmã Maria ficou ali, parada na porta da sala com as mãos trêmulas ainda segurando o papel amassado do exame. O coração batia tão forte que parecia querer sair pelo peito. Como poderia contar isso ao irmão dela? Como enfrentaria a congregação, onde todos a conheciam desde pequena? Ela tinha apenas 19 anos, era filha de obreiros e agora, grávida sem marido, sentia que o chão se abria sob seus pés. Mas o ancião, com voz firme e olhos cheios de uma compaixão que ela não esperava, repetiu: "Não fale de mim para ninguém. Só de Deus. Ele é quem vai resolver isso." Ela entrou na sala e sentou-se na cadeira de madeira, enquanto o ancião fechou a porta com calma. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma serenidade que a fez respirar um pouco melhor. Ele abriu a Bíblia sobre a mesa e leu em voz baixa, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. "O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele na 1h07. Depois, fechou o livro e olhou para ela. "Você veio aqui porque sabe que não pode esconder nada de Deus. E isso já é um bom começo." Maria abaixou a cabeça. As lágrimas caíram sem controle. "Eu não sei o que fazer, ancião. Tenho vergonha. Minha mãe vai morrer de dor. Meu pai, ele sempre disse que a gente tinha que ser exemplo." O ancião não a interrompeu. Deixou que ela chorasse, que desabafasse tudo o que carregava no peito. Depois de alguns minutos, ele pegou um lenço da gaveta e estendeu para ela. "Vergonha é do diabo, filha. Deus não te deixou sozinha. Ele viu quando você errou, e vai te sustentar agora. Mas você precisa fazer a sua parte, confiar e obedecer." Ele se levantou e foi até a janela, olhando para o pátio da igreja onde algumas irmãs arrumavam as cadeiras para o culto da noite. "Você sabe que não pode esconder isso para sempre. Sua família vai saber, a congregação vai saber, mas não é você quem vai contar. Deus vai preparar os corações. Enquanto isso, você vai orar todos os dias, de manhã e à noite, pedindo força. E vai vir aqui toda semana, no mesmo horário, para a gente ler a palavra juntos. Ninguém precisa saber. Só eu, você e Deus." Maria enxugou os olhos. "E se eles me expulsarem da congregação?" O ancião virou-se para ela com um sorriso tão tranquilo que quase a fez acreditar que tudo daria certo. "Quem é que vai expulsar, filha? Deus? Ele é quem está te chamando de volta. Os homens podem falar, podem até te olhar torto, mas se você permanecer firme, eles vão ver a mão de Deus na sua vida. E isso vai ser um testemunho para muitos." Nos dias que seguiram, Maria começou a sentir uma paz que não entendia. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava: "Senhor, eu não mereço, mas peço que o Senhor me perdoe. Dá-me força para enfrentar o que vier. Não me deixe desanimar." Às vezes as lágrimas voltavam, mas ela persistia. À noite, antes de dormir, lia o Salmo 51, onde Davi clamava por misericórdia. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto." Aquelas palavras pareciam escritas para ela. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, sua mãe entrou no quarto sem bater. Maria sentiu o coração parar. Seria aquele o momento? Mas a irmã Clara só perguntou: "Filha, você está bem? Você anda quieta demais." Maria segurou o fôlego, mas respondeu com a verdade que podia dar: "Estou orando muito, mãe." Só isso. A irmã Clara olhou para ela com carinho e disse: "Isso é bom. A oração é a nossa força." E saiu sem desconfiar de nada. Maria caiu no chão, agradecendo a Deus por mais um dia de paz. Mas a prova maior viria no domingo seguinte. Era dia de Santa Ceia, e Maria sentia que não tinha direito de participar. Como poderia se aproximar da mesa do Senhor com aquele peso? Ela chegou cedo na igreja, sentou-se no fundo e ficou observando os irmãos se preparando. O ancião, que já a esperava, aproximou-se e sussurrou: "Você vai participar. Não é pela sua justiça, mas pela misericórdia dele." Maria balançou a cabeça, assustada. "Eu não posso, ancião. Não estou digna." Ele segurou seu braço com firmeza. "Ninguém aqui é digno. É por isso que precisamos dele. Vamos." Ela se levantou com as pernas trêmulas e foi até a fila. Quando o pão foi passado para suas mãos, ela sentiu uma dor no peito, mas também uma estranha luz. "Isto é o meu corpo, que é partido por vós." As palavras do irmão que servia ecoaram em sua alma. Ela comeu o pão e bebeu do cálice, chorando em silêncio. Não era perdão que sentia naquele momento, era esperança. Uma esperança que só quem já esteve no fundo do poço pode entender. As semanas passaram, e a barriga de Maria começou a ficar evidente. Sua mãe foi a primeira a notar. Num domingo à tarde, enquanto dobravam as roupas do varal, a irmã Clara parou e olhou para ela com olhos cheios de dúvida. "Maria, o que está acontecendo com você?" Maria sentiu o mundo girar.
Ela podia mentir, podia inventar uma desculpa, mas as palavras do ancião voltaram à sua mente: Deus vai preparar os corações. Então ela respirou fundo e disse: Mãe, eu errei. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi como uma faca. A irmã Clara largou a roupa que estava dobrando e sentou-se na cadeira da varanda pálida. Como, filha? Como você deixou isso acontecer? Maria contou tudo. Não escondeu nada. Falou do medo, da vergonha, das noites em claro, das orações. E falou também do ancião, sem mencionar seu nome como ele tinha pedido. Ele me disse que Deus não me abandonaria. E eu tenho sentido isso, mãe. Não é fácil, mas eu sinto que Deus está comigo. A irmã Clara chorou. Chorou muito. Mas quando terminou, ela abraçou a filha com uma força que Maria não esperava. Nós vamos passar por isso juntas. E vamos pedir a Deus que nos dê força. Você não está sozinha. Quando o irmão João, seu pai, soube, a reação foi diferente. Ele ficou em silêncio por horas. Não gritou, não xingou, apenas ficou parado, olhando para o chão. Maria tremia, esperando a pior. Mas então, ele se ajoelhou no meio da sala e começou a orar em voz alta: Senhor, eu não entendo. Minha filha se desviou, e isso me parte o coração. Mas eu sei que Tu és maior que os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria para criar essa criança no Teu caminho. Perdoa minha filha, como eu também a perdoo. Maria caiu de joelhos ao lado dele, chorando. Aquilo não era rejeição, era amor. Um amor que só vem de Deus. A notícia se espalhou pela congregação como um vento suave. Alguns irmãos olhavam para Maria com pena, outros com reprovação. Mas havia aqueles que em silêncio se aproximavam dela e diziam: Estamos orando por você. Uma irmã mais velha, a irmã Ana, que já tinha passado por provas difíceis, puxou-a de lado num culto e disse: Menina, eu também já pensei que minha vida tinha acabado. Mas Deus é fiel. Ele vai te surpreender. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Maria. O ancião continuou a encontrá-la toda semana, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma paciência. Eles liam a Bíblia, oravam, e ele a lembrava: Deus não está te castigando. Ele está te moldando. Cada dor, cada olhar, cada palavra dura que você ouvir, é uma oportunidade para você confiar mais nele. Maria guardava tudo isso no coração. Às vezes à noite, quando a solidão apertava, ela abria a janela e olhava para o céu, lembrando das promessas que tinha lido: os que semeiam em lágrimas, com canto de alegria ceifarão. Salmo 1:2, 5. Um dia, enquanto ela caminhava para casa depois de uma reunião, uma irmã que sempre tinha sido fria com ela parou ao seu lado. Maria, eu não entendo o que aconteceu, mas eu vi você na ceia outro dia. Você chorou tanto, e eu senti algo no meu coração. Comecei a orar por você. Não sei porquê, mas sinto que Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Maria não soube o que responder. Só agradeceu, com os olhos cheios d'água. Era como se Deus estivesse usando até aquelas pequenas palavras para fortalecê-la. Quando o tempo do parto chegou, Maria estava apavorada. Não pela dor física, mas pelo que viria depois. Como criaria aquele filho sozinha? Como enfrentaria o mundo? Mas na noite em que as contrações começaram, o ancião apareceu em sua casa com a irmã Clara. Ele orou por ela, colocando as mãos em sua cabeça: Senhor, dá a esta irmã força para passar por esta prova. Que este nascimento seja um sinal da tua misericórdia. E que esta criança cresça no teu caminho para a tua glória. Depois ele saiu, deixando Maria com a mãe e as parteiras. O parto foi difícil, mas quando o bebê nasceu e colocaram o menino em seus braços, Maria sentiu algo que nunca tinha sentido antes: um amor tão grande que doía. Ela olhou para aquele rostinho vermelho, aqueles olhinhos fechados, e soube, no fundo da alma, que Deus tinha lhe dado uma segunda chance. Eu te amo, meu filho, ela sussurrou. E eu vou te criar para servir a Deus. Nos dias seguintes, a congregação começou a mudar. Os que antes olhavam com reprovação agora se aproximavam para ver o bebê. Alguns irmãos ofereceram ajuda, roupinhas, fraldas, comida. O irmão João, que no início tinha ficado abalado, agora segura o neto nos braços e diz: Este menino vai ser um servo de Deus. Maria sorri, lembrando das palavras do ancião: Deus vai preparar os corações. Anos depois, Maria está sentada no banco da igreja, com seu filho, agora um garoto de 7 anos, ao seu lado. Ele canta os hinos com voz firme, e ela sente o coração transbordar de gratidão. O ancião, já mais velho, ainda está lá, observando tudo de longe. Depois do culto, ele se aproxima e pergunta: Lembra quando você veio até mim, cheia de medo? Maria sorri. Como esquecer? Ele olha para o menino, que corre pelo pátio com outras crianças. Deus é bom, não é? Ele não nos abandona. Maria assente com os olhos brilhando. Ele não só não abandonou, como fez tudo novo.
E assim, na simplicidade da vida da congregação, entre orações, lágrimas e milagres cotidianos, Maria aprendeu que a vergonha não vem de Deus, que o perdão é real, que a graça é maior que qualquer erro, e que quando um servo fiel diz "não fale de mim para ninguém", é porque ele sabe que o verdadeiro herói da história não é nenhum homem, é aquele que ouve as orações em secreto e responde além do que podemos imaginar. O menino cresceu ouvindo as histórias da mãe. Não as que o mundo contaria, cheias de julgamento, mas as que falavam de um Deus que não desiste. À noite, antes de dormir, Maria lhe ensinava a orar. "Filho, quando você fechar os olhos, fale com Jesus como fala comigo. Ele escuta." E o garoto, ainda pequeno, repetia as palavras dela, mas com uma fé que só as crianças têm, pura, sem dúvidas. "Jesus, obrigado por hoje. Ajuda a mamãe a não ficar triste. E me faz ser bom." Os anos passaram, e o que era um menino de 7 anos agora é um jovem de 16, batizado nas águas há pouco tempo. No dia do batismo, o ancião, agora bem mais frágil, mas com os mesmos olhos cheios de luz, o abraçou forte e disse: "Lembra que eu te segurei no colo quando você era pequeno? Hoje você está nas mãos de Deus." O rapaz não sabia explicar, mas sentiu algo queimar dentro do peito. Não era orgulho, era responsabilidade, era amor. Maria olhava tudo de longe, as lágrimas escorrendo sem que ela pudesse evitar. Lembrou da noite em que, grávida e sozinha, pensou em sumir. Lembrou do ancião ajoelhado ao seu lado, orando sem pressa, como se o tempo não existisse. Lembrou das irmãs que, sem perguntar muito, começaram a costurar roupinhas para o bebê. E agora ali estava seu filho, saindo das águas com o rosto brilhando. "Mãe, eu sinto que Deus tem um trabalho para mim", ele disse, ainda pingando. Ela só conseguiu balançar a cabeça, porque as palavras não saíam. Naquela mesma semana, o ancião adoeceu. Não foi nada grave, mas suficiente para que os médicos dissessem: "É melhor ficar em casa, descansar." Os irmãos foram visitá-lo e o jovem, sem ser chamado, foi com eles. Sentou-se ao lado da cama, seguiu a oração do presbítero e quando todos saíram ficou. "O senhor lembra de mim?" perguntou tímido. O ancião sorriu fraco, mas com a mesma doçura de sempre. "Como esquecer o primeiro menino que Deus me deixou segurar depois que orei por ele ainda na barriga da mãe?" O jovem baixou a cabeça. "Eu não sei como agradecer." O velho servo fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo algo. Depois abriu-os e disse: "Agradeça vivendo para ele. E quando a vergonha vier, porque virá, lembre-se, Deus não se envergonha de você." Essas palavras ficaram com o rapaz. Porque a vergonha veio sim. Não da congregação, não mais, mas do mundo. Na escola, quando descobriram que ele era da igrejinha que não comemora nada, riram. Quando souberam que a mãe tinha sido solteira, cochicharam. Ele chegou em casa um dia com o rosto fechado e Maria percebeu. Não perguntou, só orou. Naquela noite, enquanto o filho dormia, ela se ajoelhou ao lado da cama e suplicou: "Senhor, dá força a ele. Não deixa o inimigo roubar o que o Senhor fez." E Deus ouviu. No domingo seguinte, o jovem subiu para dar o seu testemunho pela primeira vez. Não era um menino falante, mas as palavras saíram como água de uma fonte. "Eu poderia estar em qualquer lugar hoje. Minha mãe poderia ter me deixado. Os irmãos poderiam ter virado as costas. Mas Deus não deixou. Ele colocou pessoas no meu caminho que me amaram quando eu nem existia. E se hoje eu estou aqui, é porque Ele é fiel." Não houve aplausos. Só silêncio. E depois um amém baixo vindo do fundo da igreja. Era o ancião. Ele não estava mais na plataforma, mas tinha ido ao culto, mesmo fraco, só para ouvir. Os meses se passaram, e o ancião piorou. A congregação orava. Maria orava. O jovem orava. Até que numa tarde, o telefone tocou. O presbítero do outro lado da linha falou baixo, ele se foi. Maria sentou-se na cadeira da cozinha e o filho, que já era mais alto que ela, ajoelhou-se ao seu lado. Não choraram alto. Só ficaram ali em silêncio até que ela sussurrou: "Ele está com o Senhor." E o jovem respondeu: "E um dia a gente vai ver ele de novo." No velório a igreja ficou pequena. Irmãos de congregações vizinhas vieram. Muitos não conheciam o ancião, mas sabiam das histórias. Sabiam que ele era daqueles que oravam de madrugada, que visitava os doentes sem ninguém pedir, que dava a última moeda sem fazer alarde. No caixão, colocaram uma Bíblia aberta em Salmos 37. "Confia no Senhor e faze o bem." O jovem segurou a mão da mãe e sentiu algo que nunca tinha sentido tão forte, a certeza de que a vida daquele homem não tinha sido em vão. Anos depois, o rapaz, agora um homem, está de pé na plataforma não como visitante, mas como servo. A congregação cresceu. Novos rostos aparecem, novos corações são tocados.
Ele olha para as mães com bebês no colo, para os jovens que chegam cheios de dúvidas, para os idosos que oram com os olhos fechados e entende: o ciclo não acaba. Deus continua chamando, continua perdoando, continua usando vasos quebrados para derramar a sua graça. Uma noite depois de um culto, uma jovem se aproxima dele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer, ela diz baixinho. Eu errei. Ele olha para ela e vê o próprio passado nos olhos dela. Não julga. Só diz: vem, vamos orar. E enquanto ajoelham juntos, ele lembra das palavras que um dia salvou a sua mãe: Deus não se envergonha de você. E repete, com a mesma convicção: Deus não se envergonha de você. A jovem sai mais leve. O servo fica ali de joelhos, agradecendo. Porque ele sabe, a história da sua mãe não foi só dela. Não foi só do ancião. Foi de Deus. E agora, é dele também. E de todos que, como ele, um dia se sentiram perdidos, mas encontraram um caminho de volta. E assim, entre orações murmuradas, mãos dadas nos bancos da igreja, lágrimas enxugadas em silêncio e sorrisos trocados no pátio depois do culto, a obra continua. Não por força de homens, não por mérito de ninguém, mas pela graça daquele que vê o que ninguém vê e ama o que ninguém ama. Porque no final, quando as luzes se apagam e só fica a voz do Espírito falando ao coração, o que importa não é o que os homens disseram, mas o que Deus fez. E Ele sempre faz. Sempre. A jovem voltou na semana seguinte. Não entrou pela porta da frente como os outros, mas ficou um tempo do lado de fora, como se ainda não tivesse certeza se poderia adentrar aquele lugar. O servo a viu de longe, enquanto organizava as cadeiras do salão. Ela estava com as mãos sobre a barriga, ainda pequena, mas já visível para quem olhasse com atenção. Não precisou de palavras para entender. Aproximou-se devagar, sem pressa, como quem não quer assustar um pássaro ferido. Você veio, disse ele, baixinho. Ela assentiu, os olhos brilhando de novo, mas desta vez não eram só lágrimas de dor. Havia algo mais, uma mistura de medo e esperança que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Eu não sei se devo ficar, confessou, olhando para os pés. As pessoas vão saber, vão falar. Ele não respondeu logo. Em vez disso, olhou para o céu, como se buscasse ali a resposta que não era dele dar. Depois, com voz firme, mas cheia de brandura, disse: Você acha que o Senhor Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: Volte quando sua vida estiver arrumada. Ele a encontrou justamente onde ela estava. E foi ali, na sua vergonha, que ele lhe deu água viva. A jovem engoliu em seco. Aquilo doía, mas também aliviava. Porque era verdade. Ela sabia que era verdade. Mas e os outros? Insistiu, como se precisasse ouvir de novo. Os outros não são Deus, respondeu ele. E Deus não te chamou para ser julgada, mas para ser salva. Ela entrou. Não no fundo, como quem quer se esconder, mas num banco do meio, onde a luz do sol batia direto. E quando o culto começou, e as vozes se uniram no primeiro hino, ela chorou. Não foi um choro silencioso, daqueles que ninguém nota. Foi um choro que sacudiu os ombros, que molhou o lenço, que fez com que as irmãs mais próximas se virassem para ela, não com curiosidade, mas com compaixão. Uma delas, uma senhora de cabelos brancos e mãos calejadas, estendeu o braço e segurou a dela. Não disse nada. Não precisava. Aquele gesto falava mais que 1000 palavras. Você não está sozinha. O servo observou tudo de longe, o coração cheio, porque ele sabia que aquilo não era obra sua. Era Deus mais uma vez, mostrando que a igreja não era um lugar para perfeitos, mas para os que precisavam de perdão. E ali, entre aquelas 4 paredes, não havia espaço para condenação, só para graça. Os dias passaram, e a jovem não faltou mais. Chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, ficava depois para limpar o salão. Não falava muito, mas seu silêncio já não era de vergonha, e sim de gratidão. Uma tarde, enquanto varria o chão, o servo se aproximou. Como você está? Perguntou, sincero. Ela parou, apoiou a vassoura na parede e olhou para as próprias mãos. Havia algo diferente nelas. Não eram mais as mãos trêmulas de quem carrega culpa, mas as mãos firmes de quem foi perdoado. Eu sonhei com ele ontem, disse, baixinho. O servo não se surpreendeu. Sabia que quando Deus começa a trabalhar numa vida, os sonhos se tornam uma das formas dele falar. Como foi? Incentivou. Eu estava num lugar escuro, cheio de lama. Não conseguia sair. Daí, uma mão me segurou. Não vi o rosto, mas soube que era ele. E quando ele me puxou para cima, a lama não grudadou mais em mim. Fiquei limpa. O servo fechou os olhos por um instante, agradecendo. Porque só Deus podia fazer uma coisa dessas, tirar a sujidade da alma e deixar só a paz. Isso não foi sonho, irmã, disse, quando abriu os olhos. Foi Deus te mostrando que ele já te tirou da lama.
Agora é só caminhar com ele. Ela assentiu, e os dois ficaram ali em silêncio, até que o sol começou a se pôr e as primeiras irmãs chegassem para a oração da noite. Naquela noite o culto foi diferente. Não havia um pregador famoso nem corais ensaiados. Só um grupo de irmãos reunidos como sempre para buscar a Deus. Mas havia algo no ar, uma presença mais forte, como se o Espírito estivesse falando direto ao coração de cada um. A jovem sentou-se no mesmo banco e quando o servo subiu para dar o recado, ela não tirou os olhos dele. Ele não pregou sobre adultério, nem sobre julgamento. Falou de Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus e acabou engolido por um peixe. Falou de como, mesmo no ventre escuro daquele animal, Jonas orou. E Deus ouviu. Deus sempre ouve. Às vezes a gente acha que nosso erro é grande demais, disse o servo, olhando para todos, mas sabendo que aquelas palavras eram especialmente para ela. Acha que Deus não vai querer mais saber de nós. Mas se Jonas, dentro da barriga de um peixe, ainda pôde clamar e ser ouvido, imagine nós, aqui na casa do Pai. Ela chorou de novo. Mas desta vez, não era choro de dor. Era choro de alívio. Porque ela estava entendendo finalmente que Deus não a havia abandonado. Nunca havia abandonado. Quando o culto terminou, ela não saiu correndo como da primeira vez. Ficou, conversou com as irmãs, aceitou um copo d'água da mão da irmã mais velha que semanas antes havia segurado a sua mão sem dizer nada. E quando o servo passou por ela, ela o chamou. Obrigada, disse simples. Ele sorriu. Não precisa agradecer a mim. Agradeça a ele. Porque foi ele quem te trouxe até aqui. Ela assentiu e antes de ir embora, olhou uma última vez para o salão vazio, como se quisesse guardar naquele coração a lembrança daquele lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em casa. As semanas se passaram, e a barriga da jovem foi crescendo. Não havia mais como esconder, nem ela queria. Porque ali entre aqueles irmãos, ela não precisava se esconder. Um dia depois do culto, uma irmã mais nova, recém-chegada à congregação, aproximou-se dela com um sorriso tímido. Você está linda, disse, tocando de leve na barriga da jovem. Deus é tão bom. A jovem sorriu grata, porque aquela menina não via nela uma pecadora, mas uma irmã. Não via vergonha, mas bênção. Deus é bom mesmo, concordou, colocando a mão sobre a da irmã. Ele tira a nossa vergonha e nos dá paz. A irmã mais nova assentiu, os olhos brilhando. E ali, naquele gesto simples, a jovem entendeu que sua história não era só dela. Era um testemunho. Um sinal de que Deus não desiste de ninguém. O parto não foi fácil. Veio numa madrugada fria quando a jovem já estava em casa sozinha. As dores começaram de repente e o medo a invadiu. E se algo der errado? Pensou. E se eu não conseguir? Mas então, como num lampejo, lembrou-se das palavras do servo. Deus não te chamou para ser julgada, mas para ser salva. E ali, entre uma contração e outra, ela orou. Não com palavras bonitas, nem com frases decoradas. Orou como sabia, com o coração. Senhor, o Senhor me tirou da lama, disse, entre lágrimas. Não me deixe agora. E Deus ouviu. Quando o sol nasceu, uma irmã bateu à sua porta, como se soubesse que algo estava acontecendo. E quando viu a jovem exausta, mas com um bebê nos braços, sorriu. Deus é fiel, disse, simples. E a jovem, olhando para aquele rostinho pequeno que agora dependia dela, soube que era verdade. Porque ali, naqueles olhinhos recém-abertos, ela via não só um filho, mas uma promessa. A promessa de que Deus não só perdoa, como restaura. Não só limpa, como dá um novo começo. O bebê foi apresentado na congregação no domingo seguinte. Não houve festas nem alarde. Só um momento simples depois do culto, quando o servo pegou a criança nos braços e orou por ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi uma oração de gratidão. Porque ali naquele bebê estava a prova de que Deus não só perdoa, como transforma. Não só tira a vergonha, como dá alegria. Senhor, orou o servo, com a voz embargada, este pequeno é um sinal do teu amor. Que ele cresça conhecendo a tua bondade, assim como a mãe dele conheceu. E quando ele devolveu a criança para os braços da mãe, olhou para ela e viu algo que não estava ali meses antes. Paz. Uma paz que não vem dos homens, nem das circunstâncias, mas de saber que não importa o que aconteça, Deus está no controle. Anos se passaram. O menino cresceu, e a mãe se tornou uma das colunas da congregação. Não porque fosse perfeita, mas porque conhecia a graça. Sabia o que era ser tirada do lodo e colocada sobre a rocha. E por isso, quando uma outra jovem com os mesmos olhos cheios de vergonha, chegou até ela um dia, ela não hesitou. Pegou nas mãos da moça, olhou nos seus olhos e repetiu as palavras que um dia haviam salvado a ela. Deus não se envergonha de você. E assim o ciclo continuou.
Não por mérito de homens, não por força de ninguém, mas pela graça daquele que vê o que ninguém vê e ama o que ninguém ama. Porque no final, o que importa não é o que os homens disseram, mas o que Deus fez. E Ele sempre faz. Sempre.